Oi, sétimo ano, tudo bom? Espero que sim. Bom, hoje eu tô gravando esse vídeo pra gente revisar o volume 1 do livro de vocês. Então, a gente vai ver aqui do capítulo 1 ao capítulo 8 da apostila. Primeiro, a parte de língua portuguesa, gramática, e depois a parte de produção textual, que aí a gente vai ver os gêneros, vai revisar os gêneros textuais que a gente estudou até agora. A primeira matéria que a gente viu esse ano foi classe de palavras. Na verdade, a gente nem viu essa matéria agora, a gente reviu essa matéria agora, né? A gente precisou fazer uma revisão dessa matéria para poder seguir com os outros conteúdos. Mas isso aqui é uma matéria do sexto ano. Então, portanto, vocês já tiveram contato com isso antes. Classe de palavras é uma matéria bem ampla. Então, dentro da língua portuguesa, a gente tem 10 classes de palavras. E cada uma delas possui tanto sua importância para a nossa língua, quanto uma função específica. Então, a gente tem o substantivo, que exerce uma função de dar nome às coisas, o artigo, que antecede o substantivo e ajuda a definir feminino, masculino, singular, plural, o pronome, que substitui ou acompanha um nome, o adjetivo, que é uma palavra que representa característica, o numeral, que o próprio nome já diz, né? Indica número, ordem. O verbo, que indica estado, mudança de estado, ação ou fenômeno natural. O advérbio, que altera o sentido do verbo, do advérbio ou do adjetivo. A preposição, que é uma palavrinha que liga outras duas palavras. A conjunção, que liga orações, frases, estabelecendo entre elas um sentido. E a interjeição, que é uma palavra que expressa uma emoção de momento, uma emoção momentânea. Seguindo, a gente vai conceituar frase, período e oração, para a gente saber o que é uma frase nominal e uma frase verbal. Então, uma frase, ela é um enunciado que tenha sentido completo, podendo ser uma palavra apenas ou um aglomerado de palavras. Aí, dentro de frase, a gente consegue ver dois tipos. A frase nominal, que é aquela frase que contém apenas nome, nenhum verbo na sua estrutura, e a frase verbal, que é aquela que contém, apresenta um verbo na sua estrutura. Aí a gente tem a oração, que é um enunciado que apresenta um verbo ou uma locução verbal, mas não precisa ser uma frase, porque a oração ela pode ou não ter um sentido completo. Então, a gente pode chamar a frase verbal também de oração em alguns casos. E, por fim, o período, que é uma frase organizada de uma ou mais orações. No caso do período, a gente também possui dois tipos. Então, a gente tem o período simples, que é aquele que possui apenas um verbo, uma oração, e o período composto, aquele que possui duas orações, logo dois verbos. Lembrando que na hora de identificar orações, a locução verbal equivale a um verbo só. Passado isso, a gente chega à matéria de sujeito e predicado. Então, em toda oração, a gente vai ter um sujeito, que é aquele termo a que o verbo se refere, e o predicado, que é tudo que está sendo dito naquela oração sobre o sujeito. Eu falei aqui antes para vocês que toda oração ela possui sujeito e predicado. Bom, isso pode vir de forma direta na oração, então primeiro o sujeito, depois o predicado, ou pode vir na ordem inversa na oração, primeiro o predicado, depois o sujeito. Então é importante que a gente preste muita atenção na hora de classificar o que é sujeito e o que é predicado na oração. Escapando um pouquinho dessa parte de sintaxe, a gente chega ao conteúdo de palavras homófonas, que é um conteúdo um pouco mais tranquilo. Então, as palavras homófonas são aquelas palavras que possuem o mesmo som, mas uma escrita diferente, e até um sentido, um significado diferente. É o caso, por exemplo, de censo com C, que é um levantamento de dados, e censo com S, que significa sentido ou percepção. Ou ainda, acento com C, que é aquele acento que a gente usa nas palavras para indicar a sílaba tônica, geralmente, né? Um acento gráfico, pode ser um circunflexo, um agudo, uma crase. E o acento com dois S's, que significa um lugar que você possa se sentar. Agora, a apostila retoma, volta àquela parte de sintaxe, e aí a gente vai começar a ver tipos de predicado. Já sabendo o que é um predicado, a gente precisa saber que existem diferentes tipos de predicado. Esses tipos são 3. O predicado verbal,
que é aquele que apresenta na sua estrutura um verbo de ação. O predicado nominal, que é aquele que não apresenta um verbo de ação, mas sim um verbo de ligação e uma característica do sujeito. E o predicado verbo nominal, que é uma misturinha dos dois. Então, no predicado verbo nominal, a gente consegue ver um verbo de ação associado a uma característica do sujeito. Bom, focando no predicado nominal, que é o primeiro que a gente vai estudar, segundo o livro, a gente tem aí o verbo de ligação, que até agora é um verbo desconhecido para vocês. O verbo de ligação, como o próprio nome já diz, ele é usado no predicado nominal para ligar o sujeito à sua característica, por isso, de ligação. Geralmente, esses verbos expressam um estado temporário. Por exemplo, o pintor parecia exausto. Esse parecia é um estado transitório, é um estado de momento, né? Então, naquele momento, ele se mostrava exausto. Ele pode também expressar um estado permanente, né? Um estado duradouro. Por exemplo, as cores escolhidas são vibrantes, né? Aqui eu não estou dizendo que elas parecem vibrantes. Eu estou dizendo que elas são, né? Isso é uma característica delas de sempre, não de um momento específico. A mudança de estado também pode ser um aspecto do verbo de ligação. Então, temos como exemplo, seu nome se tornou conhecido entre os artistas. Então, esse se tornou, né? Se transformou. É uma mudança de estado. Ele não era e agora ele se tornou. E, por fim, o verbo de ligação pode também expressar uma continuidade de estado. As obras permanecem desaparecidas, por exemplo. Então, esse permanecem expressa algo contínuo. Era e ainda é assim. Ainda falando de predicado nominal, lá no capítulo 6, a gente vai ver a nomenclatura daquela característica do sujeito que é ligada pelo verbo de ligação no predicado nominal. Então, toda vez que a gente estiver diante de um predicado nominal que, portanto, contém uma característica do sujeito que seja introduzida por um verbo de ligação, a gente está diante de um predicativo do sujeito. Então, essa característica é chamada de predicativo do sujeito. E esse predicativo do sujeito, essa característica, ela é o núcleo do predicado nominal. Ela é a palavra mais importante nesse predicado, porque ela se refere diretamente ao sujeito. Quando a gente fala de característica, a gente lembra logo, a gente pensa logo em adjetivo, que é uma classe de palavras que busca atribuir características a coisas ou pessoas. Só que o predicativo do sujeito, ele não só pode ser um adjetivo, como ele também pode ser outras classes de palavras, como, por exemplo, um substantivo. Veja, essa fotografia é uma joia rara. Joia rara aqui é um substantivo e, ao mesmo tempo, caracteriza o sujeito. Portanto, aqui esse substantivo faz função de predicativo do sujeito. Ou ainda um pronome, como em. As qualidades da fotografia são muitas, né? Esse muitas, ao mesmo tempo que é um pronome, aqui ele está como se fosse o predicativo do sujeito. Muitas aqui é uma característica do sujeito, as qualidades da fotografia. E por último, o predicativo do sujeito pode ser ainda um numeral. Então, por exemplo, as qualidades da fotografia são duas, essa e aquela. Então, esse duas é um numeral que aqui está fazendo função de predicativo do sujeito, porque ele caracteriza as qualidades dessa fotografia. Então, para deixar claro, predicado nominal é igual a um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Aí a gente chega ao capítulo 7, que vai tratar dos usos do verbo ser, que é um verbo muito utilizado dentro da língua portuguesa. A gente falou de predicado nominal e, com isso, os verbos de ligação. E o verbo ser, ele é quase sempre utilizado como verbo de ligação. A regra básica de concordância do verbo ser é que ele sempre concorde com o sujeito. Então, se o sujeito está no singular, verbo ser no singular. Se o sujeito está no plural, verbo ser no plural. Só que isso, algumas vezes, não é possível. Então, quando o verbo ser é um verbo de ligação, a gente tem algumas concordâncias um pouquinho diferentes dessa regra geral. Então, quando o sujeito ou o predicativo estiverem no plural, o verbo ser também vai acompanhá-lo no plural. Por exemplo, seu medo eram os preços.
Então, seu medo é o substantivo e está no singular. No entanto, os preços aqui é predicativo e está no plural. Como a gente tem o predicativo no plural, a concordância do verbo ser vem também para o plural. Seu medo, no singular, eram, verbo ser no plural, os preços, predicativo no plural. Se um dos elementos da oração for nome ou pronome, pessoa, a gente vai ter o verbo ser concordando com essa pessoa, porque pessoa sempre vai se sobressair a coisas. Então, a gente tem um exemplo aqui, o menino era as saudades da mãe. Parece estranho, né? Mas a gente tem aqui o menino no singular e pessoa, substantivo. Então, o verbo ser, obrigatoriamente, tem que concordar com o substantivo aqui. Ainda que a gente ache isso estranho ou errado, não é. Algumas expressões dentro da língua portuguesa são cristalizadas, portanto, invariáveis. Então, elas não vão para o plural e nem para o feminino e tal. É o caso da expressão no singular que retrata preço, peso e medida. Então, é muito, é pouco, é mais que, é menos que. Quando estiver se referindo a peso, preço e medida, não vai para o plural. 200 pessoas é pouco para o nosso objetivo. No verbo ser impessoal, a gente tem uma concordância que vai ficar a critério de quem está escrevendo, de quem está fazendo, e uma concordância que o que vai determinar é o numeral. Então, em datas, a palavra dia ela pode ficar subentendida e você concordar no singular. Como, por exemplo, hoje é 5 de março. Hoje é dia 5 de março. Apesar desse dia não aparecer, você pode concordar no singular. E no plural, que é o clássico, né? O numeral 5, ele expressa uma quantidade maior que 1. Logo, o que vier depois tem que ser no plural. Então, hoje são 5 de março, né? Por conta do numeral 5, a gente usa o verbo ser no plural. Então, aqui fica a seu critério. Você pode usar o verbo ser tanto no singular quanto no plural. Já quando a gente estiver falando de horas e distância, o verbo ser vai concordar com essa hora ou com essa distância expressa pelo numeral. Então, se eu tenho o numeral uma, eu vou ter o verbo no singular. Se eu tenho o numeral 3, 5, 6 e etc., mais de uma, a concordância do verbo ser vai ser no plural. Por exemplo, daqui ao sítio é 1 hora. Daqui ao sítio são 3 horas. São 5 horas. São 10 horas. Aí a gente fecha o volume amenizando de novo. Então, a gente vai sair de sintaxe e vai passar para palavras homógrafas, tá? Dessa vez não é homófonas, é homógrafa. Então, se nas palavras homófonas a gente tem o mesmo som, mas uma escrita diferente, aqui nas palavras homógrafas a gente vai ter a mesma escrita, mas com um som diferente. É o exemplo de colher e colher. Então, colher é captar os frutos de algo. Já colher é aquele objeto que a gente usa para comer, certo? Só que todas as duas palavras são escritas da mesma forma. O que vai diferenciar é o timbre do E, nesse caso. Então, a gente tem colher com o E mais fechado e colher com o E aberto. E isso vai diferenciar o sentido também, né? Já que o sentido dessas duas palavras são completamente diferentes. Não confundam palavras homógrafas com palavras que são apenas parecidas. No caso, a gente tem avô e avó, né? O que diferencia uma palavra da outra é o acento. Então, uma apresenta o acento circunflexo, enquanto a outra apresenta um acento agudo. Um é usado para o masculino e um é usado para o feminino. Muita gente costuma confundir secretária com secretaria, tá? Apesar de elas não serem palavras homógrafas, o que distingue uma da outra é o acento. Em secretária, a gente tem um acento agudo no A. Em secretaria, não. Se uma pessoa quer que você procure a secretaria após a aula e ela acaba escrevendo secretária no lugar de secretaria, você vai ficar confuso. Você vai procurar uma pessoa ao invés de procurar aquele lugar. Então, é bom se atentar à pronúncia das palavras
e também a esses detalhes. Às vezes um acento, a falta de um acento faz toda a diferença. Acabando a parte gramatical, agora a gente vai ver a parte textual. E a gente trabalhou ao longo desse volume 4 gêneros textuais, que são o conto de humor, o verbete de enciclopédia digital e o verbete de enciclopédia impresso e também a fotoreportagem. Então, primeiro a gente tem o conto de humor, que trabalha com a ironia, com o duplo sentido, além do exagero e da quebra de expectativas. Em alguns contos de humor, a gente vê a presença do discurso indireto livre. Então, relembrando um pouquinho de discursos na narrativa, a gente tem o discurso direto, que é aquele em que o autor abre espaço para o personagem falar, né? Então, a gente tem fulano disse e a fala de fulano. A gente pode ter também, dentro da narrativa, o discurso indireto, que é aquele em que o autor conta a fala do personagem, então fulano disse isso e isso, né? Não dando voz ao personagem para que ele fale. E a gente tem aqui o discurso indireto livre, que é o discurso que vai misturar a fala do narrador com a fala da personagem. E como isso acontece? Se você não prestar atenção a esse texto, você não consegue reconhecer quem está falando ali, se é o personagem ou se é o narrador. Num texto de humor falado, contado, a gente percebe também a presença da entonação muito forte. Então, a entonação ela faz toda a diferença para produzir o humor no texto falado, contado. Agora é a hora da gente ver os verbetes de enciclopédia. Então, primeiro, o verbete de enciclopédia impresso. Então, o dicionário, ele não é necessariamente um verbete de enciclopédia impresso. No entanto, ele se aproxima um pouco. Quando a gente está em dúvida no significado de alguma palavra, a gente vai ao dicionário e pesquisa o significado daquela palavra. Mas, muitas vezes, a gente não entende, a gente não sabe a fundo sobre aquilo ali, certo? Então, a gente é obrigado a procurar uma enciclopédia. Por vezes, a gente vai na internet, né, Wikipédia e tal. Só que isso já é nosso próximo assunto, é um verbete de enciclopédia digital. A gente está falando do impresso. Então, aqueles livrões que as mães costumavam comprar e tal, enciclopédias, que tem todas as informações que a gente precisa. Então, o verbete de enciclopédia, ele mostra mais do que um conceito. Ele aprofunda, ele expande esse conceito, ele traz curiosidades pra gente sobre esse conceito. Ele traz esse conceito visto de outras culturas, de outras sociedades. E o verbete de enciclopédia digital, ele é isso, só que com muitos links, que a gente chama de hiperlinks. Então, num verbete de enciclopédia digital, você pode ver aquilo ali e ir muito mais além. Se ele citar alguma coisa que você não sabe, sei lá, alguma cultura desconhecida, é só você clicar naquele link que vai te levar até lá e você vai adquirir conhecimento sobre aquilo ali também. Então, o verbete de enciclopédia digital, ele possui ainda mais recursos que o verbete de enciclopédia impresso e brinca com essa coisa dos links, do hipertexto. Já a fotoreportagem, ela tenta registrar em fotografias a mesma coisa que uma reportagem convencional faz. Então, sem precisar entrevistar pessoas para tratar de um assunto relevante para a sociedade, importante para a sociedade, ela usa as imagens, as fotos, para alcançar o mesmo objetivo. Então, a fotoreportagem é o mesmo que você comunicar por meio de imagens, de fotografias. E aí a gente percebe que um texto, ele não é feito só de palavras, ele também pode ser feito de imagens, ele também pode ser um texto não verbal. A gente consegue compreender fotografias que tenham matemática, a gente consegue compreender imagens sem precisar de palavras. Tanto que existem os memes e existem HQs também, né, que possuem somente imagens, somente ilustrações e que contam uma história. Então é isso, 7º ano eu tentei recapitular aqui, né, tudo que a gente viu nesse primeiro volume. E se restou alguma dúvida de vocês, não fiquem com essa dúvida, não guardem essa dúvida. Deixem aqui embaixo nos comentários para eu tentar tirar, porque estão chegando as provas, né, que a gente vai fazer. E aí vocês vão realizar, a partir dessa revisão, uma prova online e um simulado. Então, assim, é muito, muito, muito importante que vocês entendam tudo. Se acharem necessário também,
voltem à apostila, vejam o que vocês já estudaram, o que marcaram, deem uma relida, se precisar refaçam alguns exercícios, o máximo para vocês absorverem bem todos esses conteúdos. Muito obrigada pela paciência e até a próxima aula.